Eu sou Dri Barbosa e faço parte do ecossistema de inovação e empreendedorismo há mais de 10 anos, atuando como empreendedora serial, investidora anjo, mentora e conselheira de empresas de alto crescimento. Eu gosto de mudar o rumo das histórias através da liderança, inovação e de dados. Eu acredito que a determinação, a disciplina, a paixão e a coragem para tirar ideias do papel são capazes de transformar o nosso dia a dia e impactar a sociedade de forma positiva. Eu estou aqui para tirar mais uma ideia do papel: o Mulheres que Fazem Dinheiro. No projeto, eu destaco mulheres que não são conhecidas pelo grande público, mas que fazem a economia girar em suas posições. A mulher que faz dinheiro de hoje é Natália Ferreira. Natália é uma Faria Limer, que atua no mercado financeiro há mais de 15 anos, tendo trabalhado em alguns dos bancos mais reconhecidos, tanto localmente quanto globalmente. Como corporate banker, ela é responsável por ajudar grandes corporações dos setores de varejo, consumo e saúde com suas necessidades de produtos e serviços financeiros. Você sabe aquela mulher determinada, comunicativa, inteligente, que todos notam quando está presente? Essa é a Natália. Ela exala confiança. Eu conheci a Nath na GV, a gente foi colega de sala, moramos juntas e foi um dos meus maiores exemplos de confiança na faculdade. Incrível, não é mesmo? Nath, seja bem-vinda na estreia do Mulheres que Fazem Dinheiro! Muito obrigada, Adri, uma honra, muito legal, porque a gente se conhece há tanto tempo, né? E a gente, de vez em quando, tem essa percepção, né, do que a gente causa nos outros, né? Não me via dessa forma, mas fico feliz. Desejo muito sucesso no seu novo projeto e tenho dúvida que, como tudo que você faz e fez até hoje, vai ser um sucesso mesmo. Ai, obrigada. Tô super feliz de estar aqui. Tinha que ser ela a primeira convidada. E daí eu fiz essa apresentação, né, essa intro sobre você, mas eu queria que você contasse quem é Natália, porque nada melhor do que a gente falar quem a gente é. Legal. Bom, você falou aí de alguns aspectos mais, né, profissionais, acadêmicos e tudo mais. Acho que dá um pouquinho da minha vida pessoal, né? Eu sou de Santos, morei lá até os 18 anos. Sou filha do Antônio e da Neuza, que não tem como falar, porque foram meus pais que investiram tudo na minha formação, me incentivaram muito a trilhar o caminho que eu trilhei. Sou a irmã mais nova da Fernanda, e eu acho que eu gosto muito de falar dela também, porque a irmã mais velha abre portas, e eu acho que a minha irmã foi um exemplo para mim em muitas coisas que eu persegui, eu fui porque ela fez antes de mim, então isso é muito legal falar. Eu sou a mãe do Leonardo, que vai fazer 9 anos agora em março, e esposa do César, e mãe e madrasta do Pedro e do Matheus, que são dois praticamente adultos, né? Um tem 20 anos, outro tem 17 anos, então é sempre um aprendizado a gente conviver aí com os mais jovens. Uma família enorme, eu diria. Graças a Deus, eu gosto muito. Incrível. Nath, na introdução eu falei que você é notada por vários critérios, quesitos, quando você passa por um lugar, e um deles é a inteligência, né? Na época da faculdade, a gente sempre brincava com você que a gente chamava de super interessante. Super interessante, para quem não sabe, é aquela revista, sabe? Que tem uns fatos bizarros. Essa é a Natália. A Natália, ela sabe falar sobre qualquer tema e não é de uma maneira rasa. Ela vai lá embaixo, ela vai na complexidade do negócio. A minha pergunta para você é: de onde que surge essa sagacidade e inteligência? Na verdade, é engraçado, você falou da Super Interessante. Eu fui uma leitora da revista Super Interessante, né? Que acho que para os ouvintes e telespectadores mais jovens nem devem mais saber o que é isso. E há uns 3 anos eu também fiz um MBA e a turma do MBA me chamava de Barça. Ou seja, mais velho ainda, é a Barça. Se quem não sabe o que é Super Interessante, imagina a Barça, né? Mas eu acho que tem muito assim, eu sempre fui muito curiosa com diversos assuntos. Uhum. Então, e eu também nunca tive muito preconceito das fontes onde eu ia me informar das coisas. Então, assim, eu sempre li revista, sempre li livro, eu tenho uma memória muito boa. E o que eu acho que ajuda na minha memória? Tudo que eu tô sempre lendo, Dri, eu tô sempre fazendo conexões. Uhum. Eu tô sempre fazendo conexões, e é um processo quase que automático, né? Não é uma coisa que eu percebo. E acho que um dia eu ouvindo alguém falar sobre memória, eu via muito isso, que as pessoas falam assim, quando você ler algo, você conversa sobre aquilo com outra pessoa, você ensinar outra pessoa sobre aquilo que você acabou de ler.
E óbvio que tem muita coisa que eu leio e eu não aprendo, eu não absorvo. Claro. Só que, óbvio, é um viés de confirmação porque eu só falo aquilo que eu lembro. Então as pessoas ficam, mas não necessariamente eu sei tanta coisa. Tem muita coisa que eu já li, mas eu acho que esse lance da conexão é muito legal. Então, por exemplo, eu li o livro do Adam Grant, o Pensa de Novo, há pouco tempo. E aí eu fiz usei um exemplo que ele dá no livro, que foi do Project Debater contra o campeão de debate mundial, enfim, de um tema lá. E eu usei alguns argumentos que ele usou, né, quando ele estava colocando naquele capítulo sobre, enfim, aquele episódio. E eu usei aquilo com uma pessoa do meu trabalho, sabe? Eu expliquei aquele capítulo para aquela pessoa e eu estava dando um exemplo aplicando por que aquilo não... Ele deveria fazer alguma coisa que ele tá fazendo de outro jeito. E, assim, de tudo que eu li daquele livro, provavelmente esse capítulo vai ser o capítulo que eu vou mais me lembrar, entendeu? Pro resto da vida. Porque eu apliquei aquilo. Então, acho que é um pouco da aplicabilidade daquilo que a gente tá lendo, né? E eu sou aquela pessoa que eu tô assistindo o filme, eu tô com o celular, hoje em dia eu tô com o celular do lado. Se alguém falar alguma coisa no filme, alguma expressão, alguma coisa que chama a minha curiosidade, eu já abro o Google, já coloco. Eu também. E aquilo vai alimentando, né? E é legal isso. Às vezes eu tô vendo algum seriado, né? E daí... Seriado, filme, enfim. E daí eu tô no celular, o Rodrigo fala, presta atenção. Eu falo, não, mas... Não é que eu não tô prestando atenção. Eu tô lá googando alguma coisa que eu vi ali, que eu achei interessante. E enfim, essas conexões vão se formando. Você vai puxando uma coisa e puxa a outra. Exato, eu acho isso muito legal. E aí é isso, quando eu vejo assim, tem várias abas abertas no meu celular de livro, de coisas que é isso, que casualmente eu fui me encontrando e sempre você vai linkando aquilo com alguma coisa que você já aprendeu. Então, tudo liga e tudo te remete a alguma coisa. E assim é mais fácil você lembrar e fazer essas conexões. Legal. Tem uma frase que eu gosto muito do Steve Jobs, que ele fala que you only can connect the dots looking backwards. Então, você só conecta os pontos olhando para o passado. Total. E não para o futuro, né? E acho que é um pouco de Natália também, que essa questão de você ter vários temas que você tem interesse, né? Sim, sim. Natália já fez pós em moda. Ah, não, verdade. Não, e você sabe que você falou do Steve Jobs e a pós em moda, e eu falei, e eu lembro que na época que eu fiz a pós em moda, eu lembro que eu falei assim, gente, isso é a caligrafia do Steve Jobs. Porque no discurso de Stanford, o Steve Jobs, ele fala sobre a caligrafia. Ele fala, puxa, eu fiz o Mac, um dos diferenciais do Mac na época foi a fonte, que era uma fonte diferenciada do que, né, era o sistema, que eu não sei se era o MS-DOS na época. Foi um dos grandes diferenciais do Mac, porque ele tinha aquele visual mais bonito por conta da caligrafia, que foi uma aula que ele fez, que o Steve Jobs fez em Harvard. Enfim, não lembro agora qual que universidade que o Steve Jobs foi Harvard. Acho que foi Harvard. Enfim, mas que ele fala, gente... A caligrafia, a princípio, naquele momento D0... Não fazia sentido algum. Não fazia sentido algum, entendeu? Imagina, um cara genial e tudo mais, tá fazendo aula de caligrafia. Tudo bem que até a aula de caligrafia em Harvard deve ser muito boa, mas é isso, é exatamente isso. Você vai ganhando repertório. Então, eu acho isso muito legal. E tem coisas até da faculdade de moda que eu não... Da faculdade não, da pós-graduação de moda que eu não concluí. Porque eu fiquei grávida do Léo e tava super puxado também, porque eu ia correndo do trabalho pra lá. Sim. Mas tem muita coisa de conteúdo, de repertório que eu ganhei. Por exemplo, branding. Eu cheguei até aula de branding, assim. Isso, eu tava grávida do Léo, foi 2013. Eu tive uma aula de branding em 2013. Assim, hoje você abre a internet, todo mundo falando de branding. Mas assim, eu tive aula de branding em 2013, quando ninguém falava de branding. Entendeu? Quando o Instagram era, em 2013, acho que era um filhote, era nada, entendeu? Então, tem muita coisa legal que a gente tira daí. Incrível. Pra montar o roteiro pra entrevistar a Nath, eu pedi pra ela me indicar algumas pessoas que eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, entender como que essas pessoas descrevem a Natália. E segundo, qual que é o superpoder da Natália. E foi incrível. Eu falei com a mãe dela, com o César, que é o marido. Falei com duas amigas nossas. E é unanimidade a questão de autoestima e confiança da Natália. Eu já tinha colocado isso na introdução, mesmo sem ter visto as respostas. E tudo bateu e só reforça esse repertório. E daí, por que eu acho que faz muito sentido a Natália estar aqui com a gente hoje e ser a primeira entrevistada? Não só por todo o relacionamento que a gente tem dentro da faculdade, o exemplo que ela era para mim, mas também porque eu vou começar a falar um pouco sobre o cenário da mulher no mercado de trabalho, né?
A gente tem uma questão hoje que é a questão de equidade salarial. O que é equidade salarial? É o fato das mulheres ganharem menos do que os homens fazendo o mesmo trabalho, na mesma função e por aí vai. E daí uma pesquisa recente, ela apontou que tem uma correlação entre o salário da mulher ser mais baixo e a confiança das mulheres. Ou seja, as mulheres, não necessariamente é uma relação de causa e efeito, mas usualmente as mulheres ganham menos porque elas têm menos confiança nelas. E daí você tem, por exemplo, uma pesquisa do LinkedIn que fala que as mulheres elas só se aplicam uma vaga quando elas preenchem 100% dos requisitos. E os homens não. Os homens bateu ali 50%, 60%, eles já estão mandando o currículo, né? E daí, a minha pergunta para você, Nath, para quais lugares que você acredita que a sua confiança elevada te levou? Bom, não sei se eu sou tão confiante assim, até porque eu mandei ela falar com a minha mãe, né? Então, isso é meio gol de mão, pedir para falar com a mãe. Mas eu acho que é o seguinte, Dri, eu tenho plena noção, eu tenho um autoconhecimento muito grande hoje em dia, né? Eu tô com 37 anos, então eu sei muito bem quais são minhas qualidades e quais são meus defeitos e quais são os pontos. E mais do que saber quais são meus defeitos, eu sei quais deles eu consigo melhorar, quais deles eu não consigo e quais deles eu não vou nem tentar, sabe? Então, assim, acho que esse autoconhecimento é muito importante, Sim. né? Pra gente, inclusive, se colocar em posições e ir a lugares. Outro dia eu vi essa frase muito boa: vá a lugares onde você é celebrada e não tolerada. Uau, então, assim, essa frase é muito boa. Vou levar pra vida. É pra vida, porque assim, e acho que quando a gente fica mais velha, a gente começa a ter essa percepção e começa também não ficar mais dando murro em ponta de faca. Concordo. De vou tentar me encaixar onde eu não vou me encaixar. Então, acho que então, assim, a confiança que eu demonstro é porque acho que hoje eu sou uma pessoa que eu escolho onde eu vou estar. No sentido de eu escolho com quais amigos eu vou me relacionar, com quais pessoas, enfim, às vezes tem gente, não é o meu caso, graças a Deus, mas tem gente que às vezes tem isso na família, Sim. né? De às vezes tem que se relacionar em ambientes familiares mais hostis. Então, assim, hoje eu sei navegar bem, então acho que por isso que parece que eu tenho essa confiança toda. Outra coisa, eu fiz escolhas profissionais, assim, ao longo da minha trajetória no mercado financeiro, que eu acho que hoje eu poderia estar, profissionalmente falando, num estágio até mais avançado, em termos de cargo, em termos de uma série de coisas. Mas eu fiz algumas escolhas, eu tomei certos riscos, que eles não foram errados, porque eles poderiam ter dado muito certo por um lado, mas não caminharam como eu esperava, e isso me deu um pushback. Eu frequentei muitas rodas, assim, profissionalmente, em que eu era ali, talvez, em que eu talvez estivesse numa posição de inferioridade, assim, né, por assim dizer. Mas isso, acho que quando você, usar um jargão aqui, mas é quando você ressignifica que, na verdade, esses setbacks, esses pushbacks que eu tive, eles me trouxeram uma esperteza maior, uma resiliência maior, e aí você consegue ver que talvez aquela tua falha, aquele teu ponto que você não é tão boa quanto a pessoa que tá do seu lado. Sim. Mas aquilo, na verdade, se você olha por um outro prisma, aquilo é sua fortaleza. Sim, entendeu? Concordo. Então, assim, vou dar o exemplo de quando profissionalmente eu tava em lugares onde eu era menos relevante, onde eu tinha uma importância menor pro meu cliente, mas ainda assim eu tava lá, remando contra a maré, e tem um lance muito de você surpreender a pessoa. Às vezes, quando você é mulher, isso é muito legal. Quando você é mulher, às vezes as pessoas estão esperando já menos de você, muitas vezes, especialmente nesse ambiente profissional. Então, quando você vira isso e você fala, olha, não, tô aqui, vou entregar tanto quanto a outra pessoa, eu acho que esse fator surpresa nas pessoas é algo que joga muito a favor. Então, a gente tem que também saber jogar um pouco com a emoção do outro. Do que o outro tá esperando de mim. Isso até essa turma que fala bastante de storytelling, fala, o que o ser humano gosta? Eles adoram uma surpresa. Pode ver que os melhores storytellers, quando eles estão te contando uma história, de repente tem sempre uma surpresa, tal. E é um pouco isso também, assim. A gente, às vezes, você tá ali, mulher, no ambiente de trabalho, as pessoas estão querendo te colocar numa caixinha, e de repente você surpreende e fala, opa,
eu não sou dessa caixinha, entendeu? Então, acho que é um pouco disso. Legal, muito bom. Nath, eu acho que meu superpoder, ele é criar o invisível. Que é isso, né? Quando eu vejo, por exemplo, um atrito num processo, um mercado que ele não é atendido, eu já começo aqui a pirar com aquilo que pode ser resolvido, como que a gente vai resolver, vamos criar um negócio. E eu começo a imaginar como que a gente faz para sair do 0 para o 1, né? Eu quero saber de você, para você, qual que é o seu superpoder? Olha, Dri, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou muito prática. Não sei se é um superpoder muito. Eu perguntei pro meu filho, sabia? Eu falei, filho, você acha que se realmente tivesse um superpoder, qual que seria? Ele falou, velocidade, porque você faz tudo muito rápido. Eu acho que ele tá certo. Mas de certa forma, é engraçado porque é um pouco dessa questão da praticidade, né? Eu sou uma pessoa que eu tento resolver aquilo que tá ao meu alcance. E eu acho que também, com a maturidade, eu tô cada vez menos me importando com aquilo que, não é o meu problema de hoje. Tá bom. Então, assim, esse é um problema da Natália de hoje, né? Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente já fica preocupada. Ai, meu Deus, isso aconteceu. Nem aconteceu ainda, já tá. E você já tá com a cabeça cenários. Lá. Exato, já tá com a cabeça lá. Gente, assim, e às vezes quando chega lá, aquilo nem era mais um problema, entendeu? Ou se você já tem ferramentas, né, mais adequadas no teu set ali de habilidades que você vai lidar com aquilo de forma muito mais fácil. Então, acho que é um pouco essa capacidade de focar naquilo que eu consigo resolver. Legal. Né? Então, acho que isso traz muita clareza e muito foco. A gente não se perde nas coisas que não são pra agora ou que a gente não vai conseguir controlar. É não colocar a energia no lugar errado, exato, né? Cara, então, exato. Tem a ver com o lance da confiança também. Sim. Porque assim, quando você, de certa forma, tem uma certa confiança, se alguém vira e fala assim, ai, Dri, mas isso aqui não tá legal. Cara, isso é problema seu? Muitas vezes é problema da outra pessoa que tá te falando isso, entendeu? Concordo. E aí, você não dissipa energia, não perde energia. Exatamente. Até falando sobre isso, a Natália é um grande exemplo como mãe, não só como profissional, mulher, etc. Ela foi uma das primeiras amigas, eu acho, ou a primeira, não sei. Se olhar do grupo da faculdade isso, ali, eu fui a primeira a ser mãe. Foi a primeira a ser mãe e, poxa, foi um mega exemplo, acho que para todas nós, porque ela parecia que era fácil ser mãe olhando pra Natália, sabe? Ela, enfim, foi mãe, teve a licença maternidade, voltou a trabalhar super cedo, a vida teve uma reviravolta logo um tempo depois, enfim. E ela e o Léo, assim, sempre uma criança incrível, ele é tão inteligente e sagaz como Natália. Espero que continue assim, né? Ele tem 9 anos. Ele tem 9 anos. Ele ainda não chegou na adolescência. Exatamente. Então. E ela sempre teve muito dessa praticidade como mãe, sabe? Então, olhando de fora, você vira e fala assim, cara, eu posso ser mãe, porque a Natália faz parecer que é tão fácil, que eu não vou ter que abrir mão dos meus outros pratinhos. Então, acho que isso é um negócio que ele tangencia não só a sua vida profissional, né? O todo, assim, é como você leva a sua vida. Acho que esse é o grande estilo de vida. Você sabe que, voltando até o teu ponto de confiança, que as mulheres se aplicam para uma vaga, quando elas estão com 100% dos pré-requisitos preenchidos, etc. Tem um lance também com a maternidade, que acho que a Sheryl Sandberg fala no livro dela, no Lean In, que ela fala que muitas vezes a mulher, antes dela ser mãe, ela já começa, ela pensa assim, mas eu vou querer engravidar daqui a 1 ano. Então, ela já não aplica para aquela vaga, porque ela já fica pensando que, mas aí eu vou ficar grávida daqui a 1 ano e tudo mais. E não vai pegar bem. E tal. Assim, eu já acho que as empresas estão super já cabeça aberta. Eu tô vendo N amigas sendo contratadas, grávidas de 7 meses. Assim, tipo, grávidas, assim, a pessoa vai trabalhar 1 mês e vai sair de licença. Porque as empresas estão com essa visão de longo prazo, né? Então, acho que isso tem um pouco da mulherada se ligar. E também na linha de a cada dia o seu mal, a maternidade, ela também te traz um set de habilidades que vão vindo com você ao longo do processo, que fica tranquila, vai dar tudo certo, sabe? Concordo. Assim, a criança você vai arrumar alguém para te ajudar, assim, vai dar tudo certo, entendeu? Claro que a gente está falando isso de um recorte de privilégio que a gente tem, não, sem dúvida. Que é o poder de ter uma rede de apoio, né? Não, sem dúvida. Então... Isso entra muito na questão do fazer dinheiro. Exatamente. Isso entra diretamente no fazer dinheiro.
Nath, vou te fazer mais uma pergunta, que é... Quando a gente começou a faculdade, a gente, enfim, começa com uma série de expectativas, né? A gente podia ser consultora, Sim. De uma grande empresa de consultoria, a gente podia fazer IB, podia ir para o mercado financeiro como corporate banker, trabalhar em marketing, recursos humanos. Quando você pensa hoje na sua carreira, por que você decidiu fazer o que você faz hoje? Por que você decidiu ir para o mercado financeiro e por que você faz o que você faz hoje? Tá, assim, acho que correndo o risco aqui de parecer meio também engenheira de obra pronta, assim, eu lembro quando eu era pequena, eu sempre fui nessa coisa de ser curiosa, ler super interessante, eu sempre fui muito bem em ciências e tal. Eu lembro da cara do meu professor de ciências, que foi praticamente o professor de ciências da minha vida inteira, quando eu virei para ele e falei, vou fazer administração de empresas. Ele olhou assim com uma decepção, sabe? De tipo, né? Não é uma pessoa de 16, 17 anos falando, vou fazer administração de empresas. Para mim sempre foi muito claro que eu queria ir aonde eu tivesse sucesso profissional. E para mim, sucesso profissional sempre foi carreiras que remunerassem bem. Eu acho que até no início dos anos 2000, a gente acho que tinha menos essa questão também das gerações mais jovens de discussão do propósito e tudo mais. Mas para mim era muito claro, assim, para mim profissão é algo que te paga bem. Naquela época eu tinha muito essa clareza. Acho que talvez se eu tivesse nascido agora, minha visão seria outra. Mas naquela época era aquilo que eu queria. Então eu lembro de eu conversar muito com os meus pais sobre coisas que remuneravam bem, coisas onde eu poderia fazer uma carreira legal e que tivessem a ver com a minha aptidão. Quando eu entrei na GV, eu achava que eu iria para marketing. Eu sempre me via trabalhando numa grande empresa de marketing, tipo uma Unilever, entendeu? Seria, acho que... E a minha mãe reforçava isso, porque na cabeça dos meus pais também, o sucesso era você ser trainee da Unilever. Trabalhar numa multinacional. Da GC Lever, né? Da GC Lever. E aí eu entrei na GV. Só que acho que até aí, de novo, um pouco a gente é fruto do meio também em algumas coisas. Assim, a gente fez GV de 2004 a 2007. Em 2006, 2007, quando a gente estava na idade de estagiar, tava aquele boom dos IPOs, foi o primeiro boom dos IPOs. Eu lembro que eu fui estagiária no Credit Suisse. O Credit Suisse, na época, junto com o UBS Pactual, lideravam as aberturas de capital lideraram as aberturas de capital no Brasil. Então, foi um caminho natural eu ir para o mercado financeiro, porque o mercado financeiro estava com muito desafio legal, estava demandante, tinha um desafio intelectual que me agradava. Então, acho que eu acabei indo para o mercado financeiro um pouco por isso. Assim, não me arrependo, acho que foi uma carreira muito legal. Colho bons frutos até hoje. Acho que hoje as empresas estão muito mais abertas, os bancos, as gestoras, para você também colocar um pouco do teu lado B à prova, dentro do lado profissional. Então, acho que, enfim, foi uma carreira que tô feliz por enquanto. Você falou, não posso ser engenheira de obra pronta. Então, vamos fazer uma pergunta ao contrário. Com a bagagem que você tem hoje, qual outro segmento, setor ou perfil de trabalho que você acha que você faria super bem, mas que é 180 graus em relação ao que você faz hoje? Cara, eu seria tipo uma escritora tipo Fernanda Young, sabe? Eu gosto. Ela era muito engraçada, né? Foi uma perda grande, assim, morreu muito jovem. Mas sabe essa pegada de, irreverente, escrevia os normais. Eu acho que eu escrevia bem, não escrevo há muito tempo. E assim, eu tenho esse lado de escrever coisas engraçadas, tal. Um pouco esse lado do humor, a criatividade. Eu acho que... só que numa época que eu podia escolher ir para esse lado, você tinha pouquíssimas possibilidades de mídia no Brasil. Você ia para... Você tinha as grandes emissoras e grandes revistas e that's it. Você não tinha... Hoje... Se você gera um conteúdo, escreve, você pode colocar e publicar em N redes sociais, né? Você consegue se fazer perceber muito mais fácil. O mundo está ávido por esse tipo de conteúdo leve, de consumo rápido. Vou contar. Quando a gente se formou, a Nath se formou em 2007, eu me formei no meio de 2008. E a nossa turma de amigas naquela época não existia o WhatsApp. Pensem nisso. É verdade. Então, o que a gente fazia? A gente tinha uma thread de e-mail. Tinha um e-mail
certo? Que tinha o e-mail de todas, o e-mail do trabalho de todas. Nossa. E a gente passava o dia inteiro. Era como fosse o grupo do WhatsApp, mas era o grupo do e-mail. E a gente via se mandando e-mail. E várias vezes a Natália fazia textos hilários, com personagens. E a gente se divertia. E ficava ali na troca de e-mails. A Natália escreve extremamente bem. Toda a criatividade dela escrevendo é assim... Não tenho o que falar. Eu acho que você tem que explorar isso, Nath. Não, eu acho que eu vou ainda, você Vai. sabe? Mas assim, óbvio, talvez não para um lado, desse lado mais de humor, Aham. mas para um lado de qualquer coisa, sabe? Assim, outro dia eu tava lendo essa linha de fazer conexões, outro dia eu tava lendo uma coluna no Estadão de um economista que ele falou um negócio que eu linkei com um livro que eu li, e eu falei, cara, eu preciso botar isso no papel. Aham. E eu sabia que eu ia esquecer, eu coloquei no bloco de notas aqui do meu celular. Eu quero começar a fazer isso com mais frequência, quando eu tenho essas sacadas, pra tentar um dia, colocar no papel. No papel ou no computador, no caso. Então, Nath, daí vou te dar um hack. Eu comecei há uns 3 anos atrás a usar o Notion. Existe toda uma questão hoje de você ter um segundo cérebro. Então, tudo que eu faço na minha vida, se eu faço uma reunião, se a Liz vai na pediatra, enfim, coisas do trabalho pessoais, etc., eu coloco tudo no Notion. E ele é incrível, porque você consegue estruturar ele de uma forma que ele indexa. É como se fosse o seu próprio Google. Uhum. Então, ele indexa. Então, putz, se alguém me pergunta, Dri, recentemente, né, uma pessoa virou e falou assim, você lembra o nome daquela mulher que estava naquele painel que a gente participou? Como eu anoto tudo, e eu anoto tudo no Notion, eu fui lá, coloquei algumas palavras-chave que eu me remetei a esse dia e encontrei o nome da mulher. Começa a usar, faz o seu segundo cérebro. Tenho certeza que escrevendo um pouquinho por dia, em 1 ano, você vai ter um livro pronto ali das suas conexões. Boa, vou fazer isso. Notion. Notion. É um aplicativo. É aquilo. Toda vez que você me manda, só que abre um link num site, um Chrome, mas você tem ele no celular como um aplicativo, é um ícone. Como um aplicativo. Tá, eu uso a versão desktop e no celular. Eu tô lendo um livro de AI agora. Uhul, eu adoro, gente, AI. Bom, agora eu vou pular para uma próxima pergunta, que é o seguinte. A gente tá aqui no Mulheres que Fazem Dinheiro, né? Antes de pensar um pouco sobre outras pessoas que você entende que fazem dinheiro, que são inspiração para você, eu queria saber quando foi o momento que você virou e falou assim, putz, eu cheguei lá, sabe? Profissionalmente, pessoalmente, que você entende que você vira e fala, putz, foi esse momento que me deu um estalo que eu falei assim, não, hoje eu entendo que eu estou reconhecida pela sua métrica de sucesso. Então, vamos lá. Eu acho que esse momento, não sei se ele chegou, ou também se ele chegou, não sei se tem um estalo, mas tem uma coisa que eu já vivo há algum tempo, ou pelo menos quando eu me dei consciência disso, de que eu gosto muito da minha rotina. Eu gosto muito do meu dia a dia. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, da forma que eu faço. Eu gosto de ir pro trabalho, ver as pessoas, não só o meu trabalho atual, o trabalho anterior, o banco que eu estava anteriormente. Então, e eu reconheço isso, sabe? Assim, não é sobre a chegada, é sobre a jornada. Legal. Assim, eu já vivo essa jornada, que eu gosto, que eu curto há bastante tempo. Tem um pouco, você falou, a gente está falando da rede de apoio, né? Também voltando à questão de filho e rede de apoio. Tem um pouco de que, puxa, de acordo com aquilo que eu queria viver naquele momento, a maternidade, a curtição e tal, o meu trabalho, né, o que eu sempre me permitiu usufruir também da vida. Eu nunca fui aquela pessoa, não, vou me matar de trabalhar. Não, eu sempre prezei por um certo equilíbrio, né, de tipo, olha, eu quero viajar, quero curtir, quero ser mãe. E o meu trabalho sempre me permitiu isso. Então, eu sempre consegui ter muito equilíbrio, seja do lado financeiro, seja do lado de tempo mesmo, de consumo de tempo. Então, eu acho que quando você consegue olhar para a sua vida e ver sua vida bem equilibrada, e eu acho que eu já vivo uma vida equilibrada profissionalmente e pessoalmente já há algum tempo. Concordo.
Eu acho que pra mim isso é quase o chegar lá, né? Eu acho que assim, parar de financeiramente falando, eu parei de trabalhar porque aposentei, cara, assim, não sei nem se esse dia vai chegar, entendeu? Assim, tomara que chegue. mas também assim, ou que eu possa parar de trabalhar olhando só pelo âmbito financeiro, né? Que já não é só pelo âmbito financeiro, né? Eu sempre penso nisso, eu falo, puxa, quando a gente tá no mercado financeiro, tem uma coisa que é muito legal. Você tá num flow de informação, estar no mercado financeiro, que eu acho que poucas profissões permitem isso. Então, eu acho que assim, é um pouco disso. Você tá sempre ganhando muita informação. E eu que sou essa pessoa das conexões, que absorve, falo, ai, nossa, quero saber mais informação disso, desse setor e tal. Cara, isso pra mim é uma Disneylândia, entendeu? Tô all in, adoro. Incrível. Você falou essa questão de estar no mercado financeiro é uma maneira também de você estar conectada no mundo, né? Sim. Eu, teoricamente, estou num sabático agora. E em conversas com a minha terapeuta, eu falo muito sobre o quão importante para mim é estar conectada com o mundo e vendo o que as coisas estão acontecendo. Então, por isso que eu tô todo momento fazendo um freela, uma consultoria para um venture capital, tô investindo anjo e trazendo várias amigas para investir como anjo em startup. Estou mentorando mulheres que são fundadoras de startups para ajudá-las a acelerar o crescimento, enfim, fazer captação e por aí vai. Que eu acho que é muito isso, né? Não necessariamente a gente para de trabalhar porque a gente não precisa mais de dinheiro, mas muito porque dá prazer. E dá um refresh, né? Isso, novos ares. A gente tá conectada com o mundo. Você que tá mais desse lado de criação, de criar empresa, você precisa disso. Exato, entendeu? Senão você fica também muito viciado. Tipo, fintech. HR-tech. Exato, entendeu? Você vai ficando só nisso. Então, acho que é legal você poder testar esses novos ares. Legal. Nath, eu vou fazer mais uma pergunta para ti, que é o seguinte. Pense uma mulher que ou tá na faculdade, ou acabou de se formar, ou então quer fazer uma mudança de carreira, já tá mais para frente. E quer ser uma Faria Limer, quer entrar no mercado financeiro. Qual que seria o seu conselho para essa mulher? Bom, vamos lá. Eu acho que assim, só vai despidas de preconceitos e tudo mais. De novo, o mercado financeiro está muito mais receptivo com as mulheres. Já foi menos, e não é que ele era menos, não é que ele tinha um stamp, é que era assim, era muito homem, só homem. Eles são uma Brotherhood of Men, né? Então, exato. Tipo, é sempre mais difícil você se sentir à vontade naquele ambiente, você criar conexões, né? Então, assim, isso tem mudado muito. Obviamente, tem os hard skills, que são o quê? Putz, você quer entrar no mercado financeiro? Se você vai entrar na faculdade agora, você está em tempo de estudar, administração de empresas, economia, engenharia, numa boa faculdade. Eu acho que os grandes bancos estão abrindo também mais a cabeça com relação a... eu só pego o GV, só pego o INSPER, Eu acho que os grandes bancos estão abrindo a cabeça para, talvez, faculdades menos óbvias de mercado financeiro, muito pensando no soft skill que aquela pessoa traz, a visão de mundo que ela traz, entendeu? Porque, né, uma pessoa que às vezes tá numa faculdade que é uma faculdade, às vezes, pior do que a outra, do que a AA, mas é uma pessoa que, às vezes, tá numa faculdade pior porque talvez teve menos oportunidades na vida. Só que porque ela teve menos oportunidades na vida, ela vai trazer outras coisas pra mesa. Ela tem mais resiliência, tem mais couro nas costas, sabe? Tá mais disposta a achar soluções alternativas. Então, acho que o mercado tá muito aberto para isso. Então, o mercado financeiro é muito grande. Assim, eu sei que quando eu falo mercado financeiro aqui, tem gente que tá pensando em ações, investimentos. Gente, eu nunca dei um conselho de investimento, assim, profissionalmente falando. Eu nunca aconselhei profissionalmente nenhuma pessoa física onde ela tinha que investir o dinheiro dela e trabalhar 15 anos no mercado financeiro. Eu nunca tradei uma ação profissionalmente falando no mercado financeiro. Explica o que é um banker. Que a Nath é uma banker. Banker, vamos lá, né? É o banqueiro de relacionamento, no caso. E aí você pode ter um banker, que pode ser um banker para uma pessoa física. Então, aquela pessoa que vai te ligar, que é o teu gerente da agência, que ele vai te ligar e vai falar, olha, quer tomar um crédito imobiliário, tal. Tem o banker que às vezes olha só operações
de fusões e aquisições, ele vai muito para essa linha de investment banking, né? Que a gente chama de banco de investimento, mas não é investimento de investir dinheiro, é investimento de você fazer essas transações transformacionais para a empresa. Exato. De dívida. Exato. E tem o banqueiro que é o corporate banker, que é o meu caso, que é a carreira que eu fiz, que é esses gerentes de relacionamento para grandes empresas, que tem para empresa média, empresa grande, empresa gigante, e obviamente cada perfil de empresa tem uma necessidade e se conecta com aquele banco, com aquela instituição financeira em uma série de produtos. Então, na minha carreira inteira, eu sempre atendi grandes empresas. Então, o que eu sempre fiz? Eu sempre estive do lado do banco, oferecendo produtos e sendo o ponto focal do relacionamento daquela empresa. Legal. Então, assim, normalmente não são produtos de prateleira, são produtos que você demanda alguma estruturação, não é uma coisa que você tira pedido o dia inteiro, todo dia. Você precisa criar de acordo com a necessidade dele. Exato. Então, você tem que estar acompanhando o resultado da empresa, você tem que estar conversando muitas vezes com o CFO, com o tesoureiro, para prever algum movimento, para oferecer, para estar sempre lá. Então, assim, hoje eu estou com varejo, consumo e saúde, mas eu já atendi infraestrutura, já atendi empresas do setor imobiliário. E é legal ver como cada uma delas, e a depender do banco em que você está, você tem um set ali de produtos para oferecer. Então, acho que enfim. Então, mas, de novo, o mercado financeiro tem muitas áreas, muitas áreas. Então, assim... se você é mais analítica, você pode ir para uma área de pesquisa econômica ou, sabe, equity research, né, que é quem faz fica acompanhando as ações e vendo se pela análise fundamentalista se aquela ação faz sentido subir ou cair. Então, tem muita coisa. Então, acho que pesquise sobre o mercado. Tem muita certificação, né, que a pessoa pode fazer também, até para como mostrar um goodwill ali de, fui atrás de uma certificação aqui para tentar entrar, especialmente assim, pessoas que às vezes já estão num outro estágio de carreira, mas querem tentar fazer essa transição. Às vezes é uma forma, né, da pessoa tentar entrar, aí vai mais para esse mundo de investimento, hoje de agente autônomo, essas coisas. Mas enfim, acho que tem várias portas de entrada. Legal. Acho que é importante a gente começar a falar cada vez mais sobre essa questão de transição, porque, teoricamente, a gente vai viver até os 120 anos. Logo, vamos ter muitas mudanças de carreira. Eu vou ser escritora, né? Então, não sei. Nath, o que é fazer dinheiro pra você? Então, eu acho que, óbvio, o céu é o limite, né? A gente sabe que... Mas eu acho que tem muito isso de você poder... O dinheiro, ele é um habilitador de equilíbrio, Dri, porque é um pouco isso que a gente tá falando de você poder ter uma vida que você consegue ter uma rede de apoio, você muitas vezes consegue, né, ter uma pessoa para te ajudar com seus filhos, e aí isso te libera para estar fazendo cada vez mais, né? Porque é isso que muitas vezes você tem que pensar. Você tem que criar uma rede e aquela rede tem que fazer sentido, né, para que você esteja disponível profissionalmente falando para ir atrás de novos negócios, novas empresas, no seu caso. Mas eu acho difícil falar assim, o que é fazer dinheiro de uma forma assim, romantizada. Eu acho que é isso. Acho que é você, como diriam os americanos, tipo, make a living, entendeu? É você, cara, você conseguir pagar suas contas, sobrar, tá ali equilibrado. Gente, assim, não é romantizar. Cara, tem muita coisa cara. Plano de saúde é caríssimo. A gente vai ficar velho, sem emprego e pagar plano de saúde. Cara, esse é um negócio que tem que estar super na conta. Sim. Assim, então... E acho que legal você ter falado sobre como os americanos encaram, né? E por que o podcast, esse projeto, ele chama Mulheres que Fazem Dinheiro. Cada vez mais eu tenho me aproximado de iniciativas de mulheres, né? Então, eu estou ajudando muitas mulheres que são fundadoras de startups em início a estruturarem seu negócio, a conseguirem captar dinheiro, dando alguns números, por exemplo, de todo o dinheiro captado em startups nos últimos anos, só 2 ou 3% foi para startups lideradas por mulheres, ou seja, praticamente zero, entendeu? Não vai dinheiro para mulher. E eu acho que muito do que eu tenho visto é essa questão de falta de confiança das mulheres,
porque elas sempre esperam de tipo, em algum momento eu vou estar pronta. Elas esperam o 100%, e esse 100% nunca chega para fazer alguma coisa, né? Para ir falar com o investidor e por aí vai. E o que eu vejo a gente tem, enfim, nosso país, ele é majoritariamente católico e hoje evangélico também, mas existe uma ótica católica de que a gente não pode falar sobre dinheiro. Então, mulher não fala sobre dinheiro. A gente não fala quanto a gente ganha, a gente não fala qual que é o valor da empresa, a gente não fala sobre dinheiro, assim, quanto que as coisas custam mesmo no ambiente de negócio, sabe? É quase feio você virar e falar assim, poxa, a minha hora é R$1.000. Enfim, para uma profissional que tá fazendo alguma coisa, ou então eu cobro tanto. E eu acho que a gente tem que cada vez mais empoderar as mulheres a falarem sobre dinheiro. Porque é isso que vai fazer com que a gente consiga chegar numa equidade. Que a gente consiga ter uma sociedade que cada vez mais as mulheres tenham direitos mais parecidos com os que os homens têm. Não, é verdade. Eu sinto isso até hoje, assim. Acho que a gente não fala abertamente sobre quanto ganha, às vezes até para se balizar, às vezes está no mesmo setor, no mesmo mercado que uma outra pessoa, e você não faz ideia quanto que a outra ganha, e não é que você quer. Gente, a gente passamos dessa fase de eu tenho inveja que ela ganha mais. Não, é muito para isso, para você se balizar, para você falar, pô, será que eu tô sendo... tô negociando mal aqui, meu salário? Como que eu faço para negociar melhor, sabe? Enfim, acho que isso é muito importante. E a última pergunta: quais são as mulheres que te inspiram por fazer dinheiro? Ai, gente, vamos lá. Eu gosto muito, eu gosto muito de mulheres, assim, não sei se elas fazem tanto dinheiro, tá? Uma que eu vou falar, eu sei que faz. Tá bom. Por exemplo, eu gosto muito da Cris Junqueira, do Nubank, eu acompanho ela nas redes sociais. Eu gosto muito de uma coisa assim que ela tem, que eu acho que é um pouco dessa... que hoje em dia os grandes executivos têm feito, que é um pouco essa coisa de abrir vida pessoal. Então eu gosto de seguir ela nas redes sociais, porque eu gosto de ver que ela vai pra Disney, sabe? E mostra que ela é Disney freak, com as filhas. Então assim, eu assisto ela, às vezes eu vejo o conteúdo dela muito mais pensando nesse lado humano do que pelo lado business em si. Ela tem um jeito muito prático. Eu tenho uma coisa que eu me identifico muito em algumas coisas que ela fala. Ela é muito prática, eu gosto muito dela por isso. Eu gosto muito de ler algumas mulheres economistas, por exemplo, uma delas é a Ana Carla Abrão. Não conheço ela. Ana Carla Abrão, eu acho que ela foi... Olha que falha minha. Eu acho que ela foi secretária de algum estado. Secretária da Fazenda de algum estado. Não me lembro agora se foi Goiás. Eu devia ter anotado isso. Mas ela fez um trabalho muito bom. Ela depois trabalhou no setor privado. Se não me engano, ela trabalhou no Itaú. Trabalhou em grandes bancos. Hoje, acho que ela é CEO da Oliver Wyman, que é uma consultoria. Né? Super famosa. Super famosa e tudo mais. Acho que eu sigo ela no Twitter. E ela escrevia também no Estadão. Eu gostava muito dela porque ela tinha uma coluna no Estadão. Acho que ela parou. Acho que ela costumava escrever às terças no Estadão. Tá bom. E eu gosto muito dela. Eu gosto muito, normalmente, eu me identifico muito com mulheres economistas escrevendo. Assim, eu acho que a mulher tem aquela coisa, mesmo quando você olha mulheres mais duras do ponto de vista fiscal e controle de gastos, eu acho que as mulheres têm esse olhar de cuidado, né? De cuidado com a população. Então, eu gosto de ler mulheres economistas. Tem uma outra mulher que eu admiro, porque agora eu gosto muito de olhar mulheres mais velhas. Pensando nessa questão que a gente vai viver os 120 anos, eu tenho olhado muito para longevidade de carreira. Assim, eu talvez não trabalhe no que eu estou fazendo hoje no mercado financeiro por muitos mais anos, por mais 20, 30 anos, né? E tem uma mulher, que é a Cristiane Achê, que ela foi executiva da Alstom por muito tempo. E hoje ela é do board de algumas empresas. E ela dá aula também para mulheres na escola da Sanpou, da BPW. Do curso de conselheiras mulheres. Exato. Sanpou. Eu também tenho acompanhado bastante, admiro bastante, porque assim, é uma mulher também que já está numa outra fase de carreira. Então, assim, é pra onde eu tenho olhado, né? Porque, assim, não adianta mais eu olhar pra... o que eu podia ter feito eu não fiz, ou pra aquela pessoa que tá começando agora. Sim. Não, pra onde a minha carreira vai me levar e qual que vai ser meu próximo passo. Assim, eu acho muito legal, acho que até pela essa experiência que eu tenho hoje de olhar para as empresas e propor
Eu penso muito em me propor soluções, obviamente atrelado ao mundo financeiro, ao que eu posso oferecer dentro do banco. Eu tenho muito, talvez, essa vontade de ser também conselheira, de um dia ter um set, ter ali umas habilidades ali que eu possa ser útil para uma série de empresas num cargo de conselho. E aí, se eu tiver tempo, eu escrevo também. Vai achar. Bom, acabamos com as nossas perguntas. Tinha mais algumas aqui, mas o tempo já estourou. Então, Nath, eu queria te agradecer por participar do primeiro Mulheres que Fazem Dinheiro. Ai, gente, vai ser um sucesso! Eu queria conversar com você, fazer com que mais pessoas pudessem te conhecer. E agora, você tem que deixar... gente, como eu falei lá no começo, a ideia do Mulheres que Fazem Dinheiro é trazer mulheres que não são famosas, que são comuns, mas que são incríveis profissionalmente, como mulher, na vida pessoal, tá? E, Nath, vamos lá, vamos fazer um esforço. Como que as pessoas te acham no LinkedIn? No LinkedIn, eu acho que eu tô como Natália, com TH, Teixeira Ferreira. Ótimo. É isso. Se conectem no LinkedIn e no Instagram. No Instagram, eu acho que eu tô como Nath, N-A-T-H, T de tatu, F, TF, Nath TF. Tá bom. Então, se conectem com a Nath. Para vocês conhecerem essa mulher incrível, ver mais sobre a vida pessoal dela. Ela também é investidora anjo hoje, junto comigo, verdade. de uma fintech, a Pulpa. Muito legal, muito legal. E é isso. Bom, eu queria agradecer você que esteve aqui com a gente. Não se esqueça de seguir o Mulheres que Fazem Dinheiro, para você ser avisada quando sair um novo episódio. A gente vai estar no ar todas as terças-feiras. Nos siga também nas redes sociais. Estamos no Insta, no LinkedIn e no TikTok. Obrigada!